Vamos abrir, meus irmãos, sem mais demora, nossas Bíblias, no livro de Mateus, capítulo de número 6. Nós estamos vendo como vencer, a ansiedade. São tantos desafios, a gente passa por tantos momentos que nos levam a estarmos ansiosos, que geram a ansiedade. Mateus, capítulo de número 6, o Senhor Jesus fala, estamos aí já vendo, já há algum tempo, a questão da ansiedade, de não estarmos ansiosos por coisa alguma. É um mandamento, do Senhor Jesus Cristo, em que ele diz lá no versículo 25, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então nós estamos aprendendo sobre a questão da ansiedade. Semana passada, sempre faço uma recapitulação da semana passada, para aquele que não participou. Nós estamos aprendendo em relação à ansiedade, como vencer a ansiedade, e nós estamos aprendendo que a confiança nas coisas desse mundo, nos bens desse mundo, é que nos gera ansiedade. A gente coloca a nossa confiança onde não deveria, e isso acaba gerando ansiedade. E no versículo 24, nós vimos semana passada, que nós ficamos ansiosos. Por quê? Porque exatamente nós colocamos a nossa confiança em quem? Nas riquezas. Versículo 24, ele fala que quando a gente coloca a nossa confiança nos bens desse mundo, a gente se torna o quê? A gente se torna escravo dos bens desse mundo. Versículo 24 de Mateus capítulo 6, Jesus Cristo ele diz assim: olha, nós não podemos servir a dois senhores. E aí ele coloca ao Deus Pai, Jeová, Yahvé, e nas versões mais antigas chamava Mamon, que é o Deus das riquezas. As versões mais modernas colocam riqueza. Então ele diz: olha, ou você vai servir ao Deus dos céus, ou você vai servir ao Deus da terra. Você escolhe. Você não pode servir aos dois. Se você servir ao Deus da terra, as riquezas, na verdade, você se torna escravo delas, e aí você se torna ansioso. Mas preste atenção, em momento nenhum, nem Jesus nem eu estou dizendo que é pecado ter dinheiro, é pecado trabalhar, fazer investimento. Não é isso. O que é pecado é colocar a nossa confiança. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não diz que é o dinheiro que é o problema, mas é quando a gente ama mais ao dinheiro. O problema não é o dinheiro. O dinheiro, ele tem que me servir, não eu servir ao dinheiro. É isso que Jesus está falando quando ele fala aqui de ser escravo. Pois Jesus está falando para uma sociedade em que a maioria das pessoas eram escravas. Então eles entendiam que você não pode servir. Então tem muito crente, nós falamos semana passada, tem muito crente que ele passa a servir mais ao seu emprego, mais ao seu trabalho, mais ao dinheiro, e ele acaba se afastando de Deus por causa do dinheiro. É isso que Jesus está dizendo aqui, nesse texto, há mais de 2.000 anos atrás, e é isso que acontece nos dias atuais. Nós nos tornamos escravos do trabalho, por causa do dinheiro. É isso que ele está colocando, essa questão de como você vai administrar o seu tempo para Deus. Ele não está dizendo que não devemos trabalhar. Tanto é que Paulo diz que aquele que não trabalha não coma. Então preguiçoso também na casa de Deus não tem vez também não. Os extremos são perigosos. Mas aqui está dizendo que você não pode se tornar escravo. Então você vai se tornar uma pessoa ansiosa, porque você vai acreditar que é o seu salário, que é a sua força de trabalho que vai trazer as suas conquistas. E nós entendemos que não é o meu trabalho, não é a minha força, não é a minha saúde, mas é Deus que me dá as conquistas. Esse foi o primeiro ponto da semana passada. Segundo ponto da semana passada, que esse amor a esse dinheiro, ele não destrói apenas a vida física, mas ele destrói a alma, porque ele nos separa de Deus. Veja o que fala o versículo 25, Mateus 6. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Então, ele está falando aqui que nós nos preocupamos muito. Se não trabalharmos, não vamos ter o que comer, não vamos ter o que beber, não vamos ter o que vestir. Mas você não tem que se preocupar com isso.
tem que se preocupar com a sua alma, que é mais importante, porque Deus vai sustentar tudo isso. Então, aquele que é escravo das riquezas, além de perder a sua vida física, perde a sua alma. Vocês lembram do jovem rico que foi procurar a Jesus? Ele disse: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Vende tudo que você tem e dá aos pobres. E aí diz o texto que ele foi triste e embora. Por quê? Porque ele amava mais as riquezas. Ele perdeu a sua alma por amor às riquezas. Jesus conta aquela parábola também daquele homem que foi juntando dinheiro, né? E depois diz lá: louco, essa noite te pedirão a tua alma, o que você tem para dar? É essa questão que o texto está falando. Nossa preocupação não pode ser maior com as coisas materiais do que com as coisas espirituais. Mas esse mundo em que nós vivemos, nós valorizamos apenas as coisas materiais e esquecemos das coisas espirituais. É isso que Jesus está falando. Porque as coisas materiais, elas vão passar, mas as espirituais são eternas. As coisas materiais são passageiras, mas as coisas espirituais são eternas. É isso que Jesus está falando. E aí, quando eu coloco a minha confiança em coisas materiais, que são passageiras, isso me traz o que? Ansiedade. Por isso ele diz que tem que tomar cuidado. Então, isso foi da semana passada que nós vimos. Hoje, nós estaremos vendo, a partir dos versículos 26 e 27, né, que ele está falando aqui que os bens desse mundo, eles trazem ansiedade. Por quê? Porque eu não creio no senso de valores de Deus. As coisas de Deus têm um valor, as coisas do mundo têm outro valor. O que é que nós estamos dando mais valor? As coisas de Deus ou as coisas do mundo? Veja o versículo 26, ele vai explicar isso. Ele diz assim: observai, olhai as aves do céu, elas não plantam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, vocês não valem muito mais do que as aves? Então aqui, Jesus está falando de um senso de valores, da observação. Vosso Pai Celeste as sustenta. Isto é, o Deus eterno, Pai dos céus e da terra, dono de todo o universo. Ele, aqui, ele diz o seguinte, que ele cuida das aves. Mas é interessante que, veja bem, Deus, ele não alimenta as aves de uma forma natural, de uma forma sobrenatural. O alimento das aves está por aí. O alimento das aves está por aí. Ele não precisa fazer milagre todos os dias para alimentar as aves. Todos os dias as aves sabem que o alimento delas estará lá. Elas já sabem, né? Aí quem tem costume foi criado na roça, no sítio, sabe, né? Que as aves, elas adoram ficar furando todos os frutos do sítio. Na verdade, é terrível. Bichinho é a maravilha, né? Então, às vezes você olhava assim, né? E para casa da minha avó, você olhava assim, via lá um fruto, um mamão, lindo, maravilhoso de um lado. Quando você olhava do outro, o passarinho tinha comido tudo. Eles sabem. Então você tem que correr logo. Não pode esperar madurar muito. Tem que tirar de vez, que senão o passarinho vai comer. Ele já sabe aonde estão as coisas. Não é milagre. Está ali. Ele sabe aonde está. Então ele diz, olha as aves do céu. Acontece algum milagre sobrenatural? Não. Mas elas sabem que todos os dias elas vão ter o quê? Os seus alimentos. Da mesma maneira, ele está dizendo o seguinte, que você tem que observar o senso de valores de Deus. Deus, algumas vezes, vai fazer sim, milagres, sim, sobrenaturais. Mas geralmente, vai ser o natural, em que você vai levantar, vai trabalhar, você tem o seu emprego, vai ganhar o seu sustento. É isso que ele disse lá no Gênesis, que do suor do teu rosto você ia ganhar o seu pão. Agora, o que acontece? Quando a gente começa a confiar no senso de valores desse mundo, a gente começa a achar que vai resolver a nossa vida ganhando na loteria. Porque por isso que a Bíblia fala, né?
não gastei dinheiro com aquilo que não é pão. A gente começa a achar, não, vou jogar na loteria, né? Que a loteria já está desatualizada, agora é os bets aí que parecem, né, jogos eletrônicos, não é verdade? Aí, tudo novo, e a pessoa acha que vai ficar rica, né? Comprando, sei lá, um título de capitalização tal, aquilo outro, mas a Bíblia diz que você vai ganhar o seu sustento do suor do teu rosto, quer dizer, vai trabalhar. Vai trabalhar, vai arrumar uma carteira de trabalho e vai trabalhar. É isso que ele está dizendo. É o meio natural. Acontece milagre, acontece sim. Você está desempregado, está difícil achar, então você ora. Agora, arruma emprego. Agora não vai trabalhar no dia seguinte para saber só se vai ter salário na tua conta. Não vai pingar, não. Tem que trabalhar. Deus até dá um emprego. Ah, difícil, ora. Ó, irmãos, ora aí que eu estou precisando de um emprego. Parece um emprego. Mas aí você precisa fazer o quê? Suor do seu rosto trabalhar. Veja como as coisas funcionam. Isso é natural. Deus já disse lá no início: do suor do teu rosto você vai ganhar o seu pão. Qual é o mistério nisso? Já disse. E as aves do céu, elas sabem disso, que elas vão levantar e o alimento delas vai estar lá. E eu sei que eu preciso levantar, né? Mesmo cansado, com sono, com frio, chovendo, na verdade, engarrafamento. É o natural, eu preciso fazer isso. Mas isso é o quê? O senso de valores de Deus. Agora, nós estamos o quê? Vendo o senso de valores do mundo, que vai criando alternativas. Segunda Tessalonicenses, no capítulo 3, versos 10 e 13, Paulo fala assim: quando ainda estava convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Portanto, ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas inúteis. A esses tais, porém, mandamos, exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. O trabalho, meu irmão, é uma ordem de Deus. O trabalho é algo natural da criação. Deus trabalhou. Tanto é que diz que no último dia descansou. Descansa quem trabalhou. Isso é óbvio. O próprio Deus, ele instituiu como um padrão normal, até para diminuir ou acabar com a ansiedade. Você saber, eu trabalho, no final do mês eu tenho salário. O próprio Deus instituiu isso de forma normal, natural. E aqui Paulo fala, que já tinha preguiçoso naquela época. Pessoas que já não queriam trabalhar. Pessoas que já não queriam trabalhar. Então, a ansiedade, quando eu começo a crer, né? E aí, infelizmente, nós estamos vivendo uma geração que não quer mais trabalhar. Isso é a mais pura verdade. E o próprio governo tem incentivado, infelizmente, isso através de tantos benefícios que eram para ser temporários e se tornam eternos, em que gera o quê? Um senso de valor. Eu vou trabalhar para quê? Se o governo paga todas as minhas contas. Mas isso vai contra os princípios de Deus, porque Deus mandou você trabalhar. Não é o capitalismo que quer que você trabalhe, que quer escravizar você, não como alguns discursos. Não, é mandamento de Deus. Mandamento de Deus. O trabalho é uma ordem de Deus. É uma ordenança de trabalhar. O próprio Deus trabalhou. O próprio Deus trabalha. E por que nós não vamos trabalhar? É uma ordem de Deus. Contra o quê? A preguiça, contra ficar ocioso, né? O sábio de Provérbios, o texto que todo mundo conhece lá, Provérbios capítulo 6, versos de 6 a 9, o que ele diz? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, a qual não tendo chefe, nem superintendente, nem governador, no verão faz a provisão do seu mantimento e ajunta o seu alimento no tempo da colheita. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Então, nós começamos a ter ansiedade. Por quê? Porque ao invés de nós nos pautarmos dos valores de Deus, e o valor de Deus é trabalho, né?
A Bíblia começa lá: no princípio a terra era sem forma e vazia, isto é, a forma estava num caos. E aí Deus começou a trabalhar para que a terra se formasse. Quando não tem trabalho, gera o quê? Caos, gera anarquia, confusão social. Então o ser humano tem que entender que a falta do trabalho gera ansiedade. Não é o trabalho que gera ansiedade, é a falta de. Desde, é claro, que a gente trabalhe de forma também correta, né? Não adianta também, né, trabalhar e esquecer de Deus. Mas nós temos que entender que o senso de valor de Deus é diferente do senso de valor do homem. A Bíblia diz que você vai ter o seu sustento através do suor do teu rosto. Não através da exploração do próximo. Não através do dinheiro fácil, como muitos pensam. Não, não é isso. Então nós temos que ver o quê? Nosso senso de valores, que vai através da observação das coisas simples. Quando ele diz, olha para as aves do céu, o alimento delas está ali. Então olhe para a sua vida, que o seu alimento também estará onde? Através da sua força de trabalho. Porque Deus vai te dar um emprego, Deus vai te dar saúde para trabalhar, Deus vai te dar condições, Deus vai te dar inteligência. É assim que Ele faz com as aves do céu. Elas têm tudo para conseguir o seu alimento. Da mesma maneira, se as aves do céu, Deus cuida delas, Ele vai cuidar de você. Mas você precisa fazer o quê? Precisa fazer também a sua parte. Você precisa cumprir o seu papel. É importantíssimo isso. Agora, quando a gente não crê no senso de valores de Deus, aí a coisa não funciona, aí gera ansiedade. Agora, quando eu tenho o meu sustento, em que eu trabalho, em que eu faço a minha parte, isso traz satisfação para o ser humano. Por quê? Porque isso é a vontade de Deus. Isso é o propósito de Deus. E qualquer coisa que vá contra o propósito de Deus, então não é correto. Então nós temos que entender, estamos buscando o propósito de Deus, ou estamos buscando o propósito do mundo? Estamos buscando os valores de Deus ou os valores do mundo? Porque o valor de Deus é trabalho. Trabalho traz dignidade. Isso é o propósito de Deus para a sua criação. Mas o homem, nos seus valores, o que ele faz? Ele vai tirando todos os valores de Deus, em que a pessoa começa muitas vezes a cobiça, de ela querer ter o que o outro tem, mas não consegue o quê? Através do suor do seu rosto. E sim através do quê? Da inveja, através da cobiça. E aí isso já começa lá no início, quando Caim matou Abel. Quando Caim matou Abel. Por quê? Porque Caim estava com o senso de valores do mundo. Ao invés dele se arrepender, mudar a sua atitude, porque diz o texto bíblico que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Por quê? Uma oferta valia mais do que a outra? Não, só a questão de senso de valores realmente. O coração, a motivação, com certeza Deus viu a motivação que levou Abel a chegar até Deus, a levar aquela oferta, e a motivação de Caim. Então nós temos que entender isso, essa diferença dos valores do reino de Deus e dos valores do mundo. Os valores de Deus são os corretos, que vão acabar com a nossa ansiedade. Os valores deste reino vão gerar mais ansiedade. Por isso nós temos que ter essa observação importante. Depois, versículo 27, o que a gente vai aprender? Que quando a gente confia nos bens desse mundo, isso gera uma ansiedade, e essa ansiedade, ela não vai acrescentar nada à nossa vida. Olha o que fala o versículo 27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Nós já comentamos aqui que esta palavra côvado aqui, ela
estaria mais, assim, de uma forma mais simples para você entender, como dias, tempo. O que ele quer dizer é o seguinte: qual de vocês pode acrescentar, digamos assim, 1/1000 de vida? Quem pode acrescentar 1/1000? 1 segundo, 1 minuto, 1 hora? É isso que ele está dizendo. Por mais ansioso que você estiver, você não vai. Então, olha bem, a ansiedade, que ele está dizendo aqui é o seguinte, que a ansiedade ela não vai acrescentar nada, muito pelo contrário, a ansiedade vai tirar de você. Essa palavra aqui é traduzido ao pé da letra, o côvado, ela quer dizer o seguinte: um pedacinho da nossa vida. Quem pode aumentar, por mais ansioso que esteja, quem pode aumentar um pedacinho da sua vida a mais? Eu acredito que é o contrário. A ansiedade pode tirar pedacinhos da nossa vida, não acrescentar. É isso que ele está dizendo o seguinte: olha, você está confiando nos bens desse mundo, está tão ansioso, que achando que se você trabalhar mais, você vai viver mais, se você ganhar mais dinheiro, você vai aproveitar mais a vida. Não, o contrário. Você vai diminuir a sua vida. É o contrário. Por quê? Porque você está confiando no seu trabalho. Você não está confiando em Deus. Então, não, eu preciso fazer tantas horas extras, porque fazendo tantas horas extras, eu vou conseguir fazer tantas coisas, e você começa a calcular. Mas na realidade não. Na verdade você não está aumentando, você está diminuindo segundo os princípios do reino. Por quê? A ansiedade está levando você a fazer isso. Em vez dela acrescentar alguma coisa, ela está tirando. Ela está roubando de você. É isso que o autor aqui está dizendo. Você não está acrescentando pedacinhos da sua vida, você está tirando pedacinhos da sua vida. Por quê? Porque você está confiando nas coisas desse mundo. E aí você fica ansioso, né? Não, puxa, eu preciso fazer serão, fazer hora extra, preciso procurar outro emprego. Você começa a ficar ansioso. Por quê? Porque você precisa, humanamente falando, nos valores desse reino, você precisa aumentar a sua renda. Você precisa ter mais coisas, não é verdade? Porque a gente começa a valorizar o quê? A ansiedade, ela valoriza não o ser humano, mas ela valoriza o ter, não o ser. Então você não vale por quem você é, mas sim pelo que você tem. Infelizmente, nos valores desse mundo. E aí, para você ter mais essas coisas, o que acontece? Você precisa estar mais ansioso, porque você quer acrescentar mais coisas, mais coisas. Você quer acrescentar mais coisas. E aí você começa, a acrescentar mais bens, precisa ter mais coisas, comprar as coisas. Aí para comprar mais as coisas, você precisa trabalhar mais. E aí você precisa subir de cargo na empresa, você começa a fazer mais cursos. E aí você começa a confiar o quê? Apenas no seu intelecto, na sua força de trabalho. Você começa a querer acrescentar algo que não está nas suas mãos. Como eu já disse, não estamos dizendo que você não deve trabalhar, que você não deve estudar. Mas o que a gente está dizendo é que Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. O teu trabalho não pode tomar o seu tempo de Deus. O seu estudo não pode tomar o seu tempo de Deus. Nem a sua família pode tomar o seu tempo de Deus. É isso que ele está dizendo. Nós queremos acrescentar mais tempo para nós. E na verdade não estamos acrescentando mais tempo. Nós estamos tirando tempo. Porque qual seria o melhor aproveitamento de tempo que nós podemos ter? É estar na presença de Deus. Esse seria o melhor tempo, o tempo mais aproveitado que nós podemos ter, é estar na presença de Deus. E é o que a gente muitas vezes tem menos tempo para estar na presença de Deus. E não pense, os irmãos, que nós pastores não passamos por isso. Muito pelo contrário. Nós tem o pastor Benedito aqui, bem mais experiente do que eu. Ele pode dizer isso aí pelos seus cabelos brancos, na verdade. Ainda chego lá, Então ele pode dizer o quê? Que realmente por quê? Nós estamos tão atarefados em servir aos irmãos, que esquecemos de servir a Deus. Que servimos aos irmãos. Mas a gente não foi chamado para servir irmão nenhum, não. Foi chamado para servir a Deus.
Só que existem tantas demandas dos irmãos que nós esquecemos de servir a Deus e passamos a servir ao homem também. Isso também gera em nós, pastores, uma ansiedade. Por quê? Porque temos uma agenda. É o irmão que precisa visitar, é o irmão que tem que orar por ele, é o irmão que está com a necessidade de saúde financeira, né? É a pregação que tem que fazer no tal horário, é isso, é aquilo outro. E isso não é tempo com Deus, isso é tempo com os irmãos. Tempo com Deus é quando você entra para o teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que está em secreto que te vê. Isso é tempo com Deus. E às vezes falta até para nós. Por quê? Porque estamos atarefados. Estamos tentando acrescentar algo mais à nossa agenda. Precisamos colocar mais coisas na nossa agenda. Mas temos que lembrar que o dia só tem 24 horas. O dia não vai aumentar porque eu coloquei mais coisas no meu dia. Não. Isso atinge qualquer um de nós. Qualquer um de nós, não importa o que você faça. O seu tempo para Deus é algo pessoal, algo individual, intransferível, que você precisa ter para o quê? Para acrescentar tempo com você e com Deus. Porque na sua vida material você não vai acrescentar nada. Se Deus não acrescentar, muito menos você. Pelo contrário, como já disse e repito, você pode até tirar, mas acrescentar nenhum. Nós não temos esse poder. O único que tem esse poder é Deus, de acrescentar algo. Mas para que Ele acrescente, a gente precisa ter tempo com Ele. A gente precisa ter prioridade com Ele, de entender o seguinte: olha, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Eu preciso observar a natureza. Eu preciso observar o que Deus já fez na minha vida, o que Deus está fazendo, crendo naquilo que Ele fará ainda, nas minhas necessidades futuras. Todos nós temos necessidades, é claro. Necessidade de pagar nossas contas, necessidade de saúde, de relacionamentos, um monte de necessidades. Só que não está em nosso poder suprir essas necessidades. Está nas mãos de Deus suprir essas necessidades. Agora, para que isso aconteça, eu só posso suprir uma única necessidade, que é a minha necessidade espiritual, quando eu chego diante de Deus. E para suprir a minha necessidade espiritual, eu preciso de tempo. Eu preciso abrir mão daquilo que eu não consigo fazer e tento fazer, que é suprir as minhas necessidades materiais. Eu preciso abrir mão disso para estar na presença de Deus. Pai, está nas tuas mãos, agora eu quero ter um tempo contigo. Agora eu preciso estar na tua presença, preciso orar, preciso adorar ao teu nome, preciso conversar contigo, preciso ler a tua palavra. É isso que é mais importante. Esse é o valor do reino. Esse é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então é isso que nós temos que ter em mente, que se nós queremos vencer as ansiedades da vida, eu não posso seguir os valores desse mundo, senão eu estou perdido, eu vou estar mais ansioso. Eu não posso observar os valores desse mundo, eu tenho que observar os valores espirituais. Eu não posso olhar para as circunstâncias, eu tenho que olhar para Deus e confiar de que Ele não vai trabalhar, Ele já está trabalhando. É diferente, Ele não vai trabalhar, Ele já está trabalhando. Agora eu preciso deixar Ele trabalhar na minha vida. O problema é que não é que Deus não trabalha, é que eu não deixo Deus trabalhar. A diferença é Deus está trabalhando, mas desde que eu deixe Ele trabalhar. Curva a sua cabeça agora, nesse momento, feche os seus olhos agora e vamos orar, para falar com Deus e entender aonde Deus precisa trabalhar na minha vida, em que área específica Ele precisa trabalhar na minha vida, precisa operar. Sempre tem uma área, sempre tem um local que Deus precisa trabalhar, que Deus precisa falar, que Ele precisa tratar. Então coloca agora diante de Deus essa área da sua vida, que Ele precisa trabalhar, que Ele precisa tratar agora, nesse momento. Vamos orar. Pai, nós chegamos diante de Ti, Senhor, e temos nossa vida, temos nossas áreas que precisam ser tratadas por Ti. Muitas vezes nós tentamos resolver da nossa maneira e nunca acaba bem.
quando a gente tenta resolver da nossa maneira. Então, Senhor, que nessa noite a gente aprenda a lançar sobre Ti toda a ansiedade, porque Tu cuida de cada um de nós. Que a gente aprenda a jogar a ansiedade diante de Ti, que a gente aprenda a investir tempo na Tua presença, seja através da oração, da leitura da palavra, da pregação, da adoração. Abençoa cada um de nós nesse propósito de passarmos mais tempo contigo. É o que eu oro agora, nesse momento, ó Pai, no Teu amor, na graça e na paz do Teu Filho amado Jesus, e nas consolações do Teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém.